Outra notícia, governador de Goiás, Ronaldo Caiado, tenta convencer o cantor Gustavo Lima a se filiar o mais rápido possível à União Brasil. O mandatário, inclusive, realizou um almoço hoje entre o sertanejo e o presidente da sigla, Antônio Rueda, com o objetivo de viabilizar esse acordo. Tanto o cantor quanto o governador anunciaram o desejo de disputar a presidência em 2026, mas uma chapa estaria fora de cogitação. Caiado aconselhou Gustavo Lima a disputar uma cadeira no Senado por Goiás e abrir mão inicialmente da disputa pelo Planalto. O artista, no entanto, já recebeu uma sinalização do PRTB para que ele concorra à presidência pela sigla, podendo inclusive formar uma dobradinha com o coach Pablo Marçal. Segundo líderes partidários, a eventual entrada do cantor na política ganhou destaque e apoio nos últimos dias, podendo atrair novas lideranças e ampliar a relevância dele no cenário nacional. Você, Cristiano Beraldo, Ronaldo Caiado, nas articulações, um almoço com Gustavo Lima, fez o convite para que Gustavo Lima integre os quadros do União Brasil, mas disse, olha, sugiro que você dispute o Senado. Claro, né? Quem quer disputar a presidência pela União Brasil é Ronaldo Caiado, que até aqui está inelegível. Possibilidade de reversão, claro. Pois é, Caniato. Olha, eu tenho muito respeito e admiração pelo governador Caiado. Acho que fez um trabalho realmente muito importante em Goiás, está fazendo. E, sobretudo na questão da segurança pública, tem adotado uma postura muito firme diante dos desafios que qualquer governador enfrenta nessa questão de segurança pública e, por isso, o respeito muito. Entretanto, quando ele faz essa reunião, né, esse almoço, esse encontro, e agora diz que não pode chamar de Antônio Rueda, viu, Caniato? Você corrija aí, porque parece que teve uma questão de numerologia, sei lá, parece que o Rueda é um cara meio esotérico, falou que a partir de agora é Tony Rueda. Então com tem que se referir a ele ou com I? Parece que é com 2 Ys, para da numerologia. Anotado Tony aqui. Rueda. Anotado. Então, quando ele faz esse encontro, o governador Caiado fica naquela posição de quem está na piscina gelada e chama o outro para entrar. Não, vem, pode vir, ótimo, que aqui vem. É quentinho e tal. Então, assim, o cantor, né, o artista Gustavo Lima, ele não tem muita experiência na política e acredito que talvez essa filiação ao partido do Tony Rueda possa o levar a descobrir que na política o buraco é bem mais embaixo do que parece. Pois é, e será que alguém comentou com o Gustavo Lima que nos bastidores o partido é chamado de Desunião Brasil? Você, delegado Palumbo, as articulações de Ronaldo Caiado para levar Gustavo Lima para o União Brasil, mas não para disputar a presidência. Uma cadeira no Senado seria mais adequada. Eu gostei da informação do nosso amigo Caniato. Agora tem que mudar o nome. Meu Deus do céu, a que ponto chegamos? Como está a política brasileira, né? Uma pessoa que se propõe a mudar o nome por causa de número. Tudo bem, vai cada um na sua. Não, é absurdo. Alguém tem que lembrar que o Gustavo Lima ele não precisa de político nenhum e que agora talvez não seria o momento mais propício para escolher partido nenhum. Algumas pessoas que querem concorrer tanto em 2026, como concorreram agora nas eleições, já quero me filiar. Não faça isso. Você não sabe como é que vai estar o momento político daqui a 2 anos? Você não sabe se o partido vai estar mais queimado que todos já são? Então espera, não é o momento agora. Fica quietinho, não fala que você vai ser candidato. Não no caso do Gustavo Lima, porque ele é um fenômeno. Tem 45 milhões de seguidores só no Instagram. Ele vai dar trabalho para qualquer um, de direita, de esquerda, de centro ou de nada. Ele vai tirar voto de gente pra caramba. Ele vai ter voto de todos os lados, da direita, da esquerda, do centro, ou de pessoas que não estão nem aí para político, porque é um novo nome. Mas ele não precisa de nenhum político, não. Na verdade, são os políticos que precisam dele. E os políticos estão atrás de Gustavo Lima pensando em votos. Então, eu respeito demais o Caiado, respeito, acho que ele está fazendo uma boa gestão no estado de Goiás, principalmente no tocante à segurança pública. Mas o Gustavo Lima não precisa de político e não precisa se filiar a partido nenhum neste momento. Se ele realmente decidir, aqui vai um humilde conselho, eu acho que não é o momento dele se filiar a partido nenhum. Fica quietinho,
Quando chegar na hora H, se ele realmente decidir, ele entra no partido que melhor ele achar para ele, para a situação que ele tiver, dos aliados, mesmo porque, seja qual for o partido, pode ser um partido nanico, vai fazer muitos deputados, só com o nome Gustavo Lima. Se ele abraçar, por exemplo, um Cone, esse Cone vai ser eleito deputado, pode ter certeza disso. Mas rapidinho, tiro curto, delegado Palombo, o PRTB também pleiteia filiar o Gustavo Lima para disputar a presidência. Gustavo Lima já é muito conhecido, tem muito dinheiro, não sei se ele colocaria dinheiro do próprio bolso em uma campanha, mas lhe parece mais jogo para ele, caso ele tenha a convicção de que precisa disputar, melhor um partido mais estruturado, maior, mas porém com outras lideranças, ou um partido menor em que ele vai ser a grande estrela? Olha, depende do que for o viés político ideológico dele, né? Nenhum partido gigante vai abraçar uma candidatura sem antes falar assim, mas eu vou querer tal ministro em tal local. É assim que funciona. Vai ser muito difícil. Num partido pequeno, ele vai ter, creio eu, mais independência. Se bem que ele pode ganhar as eleições e depois colocar quem ele quiser, porque quem vai mandar é ele, quem escolhe é ele. Se ele vai conseguir se manter no poder fazendo uma política de independência, não sei. Eu sei que os políticos independentes sofrem, e sofrem bastante. Sofrem, inclusive, represália. Aí vai uma escolha dele. Mas o que eu posso afirmar, o mais inteligente para ele agora, neste momento, é falar, eu serei candidato e vou escolher o partido no momento oportuno. Não vou escolher agora em 2025 de jeito nenhum. As negociações entre Ronaldo Caiado e Gustavo Lima para que o sertanejo se filie à União Brasil, mas não para disputar a cadeira de presidente da República, Durso. Talvez Senado, mas eu acho que o cargo que, de fato, a União Brasil gostaria seria a Câmara dos Deputados. Uma vaga para a Câmara certamente seria o objeto de desejo do União Brasil. Você, Durso. O Gustavo Lima, ele tem a chance de começar a sua carreira política, se assim realmente desejar, ou com o pé direito ou com o pé esquerdo. Se ele começar com o pé esquerdo, ele já romperia imediatamente com o Bolsonaro, inclusive o Bolsonaro já se manifestou dizendo que se sentiu traído, e se ele romper com o Caiado, aí ele perde praticamente todas as amizades que ele tem próximas de políticos influentes da direita. E eu vejo que a base que vota fortemente em Gustavo Lima é a própria base da direita, do agro, que estaria próximo e também concorrendo com figuras apoiadas por Bolsonaro, como Tarcísio, etc., votos que ele poderia ter com o apoio dessas figuras. Se ele começar como uma terceira via, independente, num cenário polarizado que vivemos hoje, que é a política atual, eu acho que Gustavo Lima começaria com o pé esquerdo e com poucas chances de emplacar a presidência da República, até porque em um histórico de cadeiras no executivo de presidente da República ou governador de algum estado no Brasil, eu não tenho nenhum exemplo de alguém que tenha saído do entretenimento e tenha sido eleito imediatamente. Talvez seja melhor mesmo o Gustavo Lima começar numa cadeira do Senado com o apoio de Caiado, que é uma figura muito próxima dele, que talvez seja até um padrinho político, para começar com o pé direito. A política depende de você galgar espaço aos poucos, de você conhecer como funciona o sistema aos poucos. Ele desejar imediatamente ser presidente da República sem nunca ter exercido nenhum cargo público e rompendo com esses apoios importantes da direita que trariam votos a ele, eu acho que colocam em xeque qualquer tipo de candidatura, porque o Palumbo fala da sua popularidade, mas eu não sei se ele elegeria tão facilmente o Cone só porque é um cantor tão popular. Aqui palhaço foi eleito? Agora, Beraldo, muitas pessoas se perguntam, né, se essa história vai avançar, porque eu já conversei com uma porção de gente que diz, olha, eu aposto que o Gustavo Lima vai chegar na hora e vai desistir naquele período obrigatório para anunciar a candidatura ou pelo menos fazer a inscrição em um partido político. Enfim, dadas as dificuldades do sistema político brasileiro, enfim, é muito pouco provável que ele avance com isso. Essa é a leitura de muitos analistas. Agora, caso ele bata o martelo e diga, não, eu vou ser candidato, eu quero essa aventura, eu quero mudar o país, quero retribuir tudo aquilo que eu ganhei. Esse cenário que está colocado tem um partido grande, bem estruturado, com muitos recursos, União Brasil, e do outro lado o PRTB, um partido menor, mas que não tem tantas lideranças, tantas figuras conhecidas. Qual é a decisão que ele tem que tomar? Qual é a reflexão que ele precisa fazer nesse momento?
Qual é o papel que ele quer desempenhar, né? Claro que Gustavo Lima foi empurrado para esse ambiente político, tendo em vista o apoio que ele manifestou ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso lhe rendeu investigação do Ministério Público, acusações 1000, não sei se são pertinentes ou não conheço o cantor Gustavo Lima, não sei quais são os seus hábitos empresariais e pessoais, mas o fato concreto é que toda essa visibilidade dele junto ao ambiente judiciário, junto ao ambiente de investigações do Ministério Público, etc., se deu por uma questão política. Então ele está aparentemente buscando na política um posicionamento oficial até para que ele possa estar mais bem posicionado para essa briga que chegou até ele. Eu não conheço, pelo menos, nenhuma ação dele contra o judiciário, enfim. Então, eu vejo que tem esta lógica. E nesta lógica, ele tem que atuar conforme o que produz a política a partir de uma candidatura desta dimensão, até olhando o exemplo do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando em 2018 fez uma campanha improvável, mas que acabou vitoriosa, elegendo uma bancada muito expressiva pelo então PSL. Essa bancada do PSL, ela foi eleita naquela onda, mas ela não se consolidou como uma bancada de Bolsonaro. Havia ali aqueles que logo abandonaram a sigla, já estavam com o seu mandato, ou abandonaram, pelo menos, o ex-presidente, outros passaram a utilizar a imagem do ex-presidente simplesmente como uma máquina de votos, como uma estrutura para trazer votos, e alguns, por mais devoção que tenham demonstrado ao ex-presidente, sequer conseguiram se reeleger. Então, diante desta dinâmica, até porque um novato ali que queira ter uma atuação independente precisa de uma bancada forte para proteger o mandato do presidente, senão ele rapidamente seria levado ao impeachment, ele vai precisar ser muito inteligente na formação dessa bancada, que seja uma bancada dele, e ele não vai conseguir isso num partido grande. O partido grande vai operar muito em favor dos seus, ali que o partido, o dono do partido, quer que sejam eleitos, enquanto num partido pequeno ele pode formar as bancadas, pegar pela mão aqueles que ele realmente quer levar ao Congresso Nacional para apoiá-lo. Então, é uma estratégia mais arriscada, vai demandar mais dinheiro próprio, provavelmente, ou doações, mas é a mais segura para o exercício efetivo de um mandato de presidente da República, desde que ele tenha um projeto, porque até agora só se falou em popularidade. Projeto que é bom para resolver os graves problemas do Brasil ainda não foram apresentados. Só trazendo um registro jornalístico, o Beraldo mencionou que o PSL era um partido relativamente pequeno até as eleições de 2018, com a vitória de Jair Bolsonaro. Nessa eleição, o PSL fez 52 cadeiras, 52 deputados federais, segunda maior bancada naquela ocasião, só perdendo para o PT, que tinha feito 56 deputados. E eu fiquei curioso aqui, o Beraldo sempre menciona as eleições de 1989, o partido do então candidato Fernando Collor também não era conhecido, não, o PRN. Mas ele também fez uma bancada bem substancial para a época, viu, Beraldo? Ele fez 40 cadeiras, mas olha que curioso, não fez um governador sequer. O PRN não conseguiu fazer um governador, mas fez 40 cadeiras, mas, claro, outras dificuldades impostas naquela ocasião. Agora, delegado Palumbo, o Beraldo mencionou essa situação que envolve o parlamentar, que acaba se apegando à figura do político do momento. Ele se transforma do nada em bolsonarista, enquanto for conveniente ele vai navegar naquela onda e se não for interessante para ele, ele muda. E qual é a percepção do eleitor quando observa o candidato que em uma eleição defende algumas bandeiras e na outra ele flexibiliza aquilo que ele defendia, se tornando uma pessoa mais próxima ao centro, enfim, uma pessoa que topa tudo? Caniato, quando eu ganhei a eleição para deputado federal, eu tive a honra de participar do programa do Pânico, que eu sou muito fã, inclusive. E aí questionaram, olha, agora fizeram uma bancada extremamente conservadora. E eu falei, não se enganem. Não é porque o PL fez 92 deputados que esses 92 deputados vão votar de acordo com o conservadorismo, com a direita. Muito pelo contrário.
tem diversos deputados que já votam com o governo, que foram expulsos do partido, eles usam o tempo todo. E aí cabe ao eleitor fiscalizar o que esse candidato, o que esse político fez, falou, e se ele continua fazendo as coisas que ele prometeu enquanto ele era apenas um mero candidato. A percepção que eu tenho é que o brasileiro começou a fiscalizar os seus políticos. Haja vista que todos aqueles que traíram não se reelegeram. Tivemos exemplos de uma deputada que teve mais de 1 milhão de votos, foi candidata a prefeita na cidade de São Paulo e teve menos votos do que eu tive para vereador. Eu tive 118 mil votos, creio que ela não fez 90 mil votos para vereador. Ou seja, porque traiu a bandeira a qual ela foi eleita. Outros exemplos também de ex-ator de TV que acabou brigando com o antigo presidente também não se reelegeram. Então a população está bem atenta a essas pessoas que falam uma coisa e depois acabam fazendo outra, ou que trai os seus líderes. Eu acho que a partir do momento que você se elege nas costas, por exemplo, do Lula, nas costas do Bolsonaro, você tem que ser fiel aos seus princípios. Eu acho que lealdade vale muito. Eu acho que gratidão vale muito. Eu optei por fazer uma política de independência. Então eu nunca usei a imagem do Bolsonaro, não usei a imagem do Tarcísio e nunca usei a imagem de político nenhum, porque eu queria me testar, eu queria saber se eu teria votos. Então, obviamente, eu sou de direita, mas não devo nada para eles. Agora, se você usou a imagem desses políticos, seja leal até o final. Afinal de contas, quem não tem gratidão, não tem caráter. Certo. A gente vai seguir acompanhando essas movimentações, essas articulações em torno do nome do cantor Gustavo Lima.